Meus queridos e diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Estamos retornando com nosso estudo, dando continuidade à nossa análise bíblica. Estamos estudando o capítulo 19 de 1 Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a quinta tentativa de Saul para matar Davi. Como Davi foi salvo através da colaboração de Mical, sua esposa, e ele então partiu para Ramá para encontrar-se com Samuel. Nesse conteúdo, eu convido vocês a abrir a Bíblia no capítulo 19, versículos 18 ao 24, onde estaremos analisando a mensagem de Davi a Samuel. Ele termina relatando toda a sua história, todos os acontecimentos envolvidos, todas as perseguições, todos os maus ou atos de maldade que Saul tem causado à sua pessoa. Por 3 vezes, Saul envia homens para prender Davi, mas em todas elas, os homens são tomados pelo Espírito de Deus e começam a profetizar. Assim, por fim, Saul mesmo em pessoa decide ir ao encontro de Davi para matar. Ele vai então de maneira pessoal, mas o mesmo acontece com Saul. Ele também começa a profetizar. E vem aquela pergunta: como um indivíduo possuído pelo inimigo, ao mesmo tempo consegue profetizar pelo Espírito de Deus? São assuntos como estes que nós estaremos, portanto, analisando nesse conteúdo. Não deixe de compartilhar, de dar o seu joia, de deixar o seu comentário, de se inscrever aqui em nossa página. Não ganhamos nada por isto. Fazemos esse trabalho por amor, para deixar nas redes sociais a palavra de Deus explicada numa forma simples para as pessoas de todos os credos, sejam teólogo ao estudante da Bíblia. Todos nós precisamos aprender um com o outro. Amém? Pois bem, o versículo de número 18 do capítulo 19, a palavra de Deus diz: Saul foi informado. Preste atenção nessa frase. Deus me pôs no coração escrever um assunto baseado nos sujeitos ocultos da Bíblia. Quando ela diz, Saul foi informado, mas não diz quem informou. É um personagem real, perigoso e oculto. E a Bíblia está cheia deles. Nós vamos estudar esses sujeitos ocultos da Bíblia em algum momento. Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então foi informado de que Davi partiu para Naiote. Ramá-Taim era a cidade onde Samuel residia. A cidade de Ramá
ela situava aproximadamente 8 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade entre Efraim e Benjamim. E para ali, Davi foi. Depois deslocou-se para Naiote. Naiote significa habitações, moradias. Essa cidade abrigava um grupo de profetas. Entende-se que ali havia um complexo de moradias onde os discípulos dos profetas se organizavam para o culto, para celebrações religiosas. E Davi e Samuel, portanto, chegou em Naiote para se proteger das perseguições de Saul. Nos versículos 19 ao 24, Saul prepara esquadrões, grupos de soldados para perseguir Davi. Ele manda um grupo, esses camaradas, ao chegar ali, entram em êxtase, começam a profetizar. Saul, então, é informado e manda um segundo grupo, e o mesmo grupo também começam a profetizar. Manda o terceiro grupo, e esses também começam a profetizar, entram em êxtase. É quando o próprio Saul, em pessoa, decide ir lá. E ele também começa a profetizar. Vamos aos versículos 19 ao 24. O que diz a palavra de Deus? Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. E eles também entraram em transe, em êxtase. Olha que interessante a palavra de Deus. Contaram isso a Saul, e eles enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar, chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhes responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Preste atenção nisso. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Nós sabemos que Samuel foi o fundador dessa escola de discípulos naquela época. Ele foi o organizador
Então Israel tinha um grupo de pessoas vocacionadas por Deus que estudavam, aprendiam a palavra de Deus com o profeta Samuel. E dentre essas pessoas, evidentemente, o Senhor Deus separava como profetas do Senhor. Isso nós vimos aí ao longo do Antigo Testamento, atribuído a Samuel a existência desses discípulos de profetas. Lembra de Eliseu? Discípulos de Elias. Lembra de Geazir? Discípulo de Eliseu. E conforme vimos, esses discípulos se reuniam em Naiote em tempos específicos, em tempos de crise espiritual, para orar, para interceder pela nação, interceder pelo governo, interceder pelas causas que envolviam Israel e o seu povo. E quando eles entravam em transe, através do louvor, eles sentiam a presença do Espírito Santo quando louvava, uma forma de o Espírito do Senhor se apoderar deles. Assim como quando Eliseu foi profetizar, ele pediu que trouxesse uma harpa, um instrumento, e trouxeram até ele. E quando ele começou a tanger aquele instrumento, no louvor a Deus, o Espírito de Deus se apossou de Eliseu. E quando cantavam, influenciados pelo Espírito, obviamente, eles entravam em transe, em um êxtase de tal forma que o ambiente se tornava totalmente tomado por Deus. Lembra quando Moisés orou pelos 70 anciãos escolhidos para o trabalho entre os filhos de Israel no deserto? Como o Espírito de Deus vieram sobre eles e eles começaram a profetizar? Quando foram observados por Josué, que disse a Moisés: meu senhor, ainda tem 2 que estão lá profetizando, posso mandar parar? Não, Josué, não. Deixem eles profetizarem. Estão cheios do Espírito. Oxalá que Deus mantesse o seu Espírito sobre o seu povo. A oração do sábio Moisés, né? Então nós percebemos que era uma atuação do Espírito na vida daqueles que tinham uma vocação de Deus para o trabalho de Deus em sua obra. Nós vimos aqui, portanto, que, como nenhum dos enviados de Saul, nenhum dos seus mensageiros, conseguiram trazer Davi, mas entraram em transe, foram cheios do Espírito, o próprio Saul decidiu ir até lá. E ele foi. No meio do caminho, ele começa a receber a presença do Espírito do Senhor e também entra em transe e começa a profetizar. E é a pergunta que as pessoas fazem. Mas como um homem como Saul, da índole de Saul, perturbado, ao mesmo tempo ele demonstra ser um homem cheio do Espírito do Senhor e logo um homem maligno,
capaz de matar, que foi para matar um inocente, e ali ele recebe o Espírito de Deus. Como que isso pode acontecer? Se acalme. Vamos analisar isso do ponto de vista mais favorável possível. O que eles profetizaram? A Bíblia não diz a mensagem que os mensageiros de Saul profetizavam. A Bíblia apenas diz que eles profetizaram pelo Espírito do Senhor. Se nós formos analisar o que estava em pauta naquele momento, podemos chegar próximo do que se tratava essas profecias. E eu acredito que eles profetizavam sobre a legitimidade de Davi ao trono de Israel, porque Saul estava à procura de Davi, queria matar Davi. Então, os profetas profetizavam mensagens que esclarecia ao próprio Saul de que ele estava cometendo erros gravíssimos, matando ou tentando matar um homem que Deus o chamou, um homem que Deus o vocacionou, um homem que Deus ungiu. Eu, pessoalmente, acredito que as profecias se tratavam justamente desse esclarecimento, da legitimidade de Davi ao trono de Israel, para que todos estivessem conscientes da gravidade dos erros que Saul estava cometendo ao perseguir um homem de Deus. E assim, esses profetas e esses mensageiros terminavam denunciando esses atos de maldade de Saul, não é? As intenções assassinas de Saul, e advertiam as consequências que isso poderia chegar, que as atitudes de Saul poderia chegar. A colheita que viria pela frente caso Saul continuasse com essa ignorância espiritual, com essa atitude assassina, tentando matar um homem de Deus. Ele era, obviamente, alertado nas mensagens dentro desse quadro de profecias entre os mensageiros do próprio Saul e os próprios profetas que ali residiam em Naiote. E aí vem essa pergunta: Saul também profetizou? E como pode um homem dessa natureza profetizar? Não parece isso estranho? Essa experiência com Saul acontece 2 vezes em sua vida. No princípio do seu reinado, quando ele vinha com seu jovem de Samuel para casa e encontrou um grupo de profetas lá no início. E Samuel deu a ele alguns detalhes do seu retorno que aconteceria no caminho. E um desses detalhes, Saul encontraria alguns homens tocando instrumentos e profetizando. E ali ele também receberia o Espírito do Senhor e profetizaria. E isso aconteceu. Dê uma pausa e volte lá no início, quando Saul saiu para procurar as jumentas perdidas do seu pai.
A segunda vez que ocorre é justamente aqui, nesse exato momento. Ele também recebe aquela mesma experiência. Mas por que Deus permitiu a legitimidade de Davi? A vontade de Deus ao escolher Davi como substituto. Ali fica bem claro, e Saul admite, ou deveria admitir, pela ação do Espírito de Deus nele mesmo, que Davi era o escolhido de Jeová. Deus mostra a Saul que é impossível alguém destruir os planos de Deus na vida de alguém. Por isso, ao invés de conseguir matar a Davi, ele recebe a influência do Espírito do Senhor e a consciência de que não se pode tocar no ungido de Deus, não se pode frustrar os planos de Deus. Isto é um alerta para nós, para você que muitas vezes persegue um homem de Deus porque você é um pastor presidente e ele é apenas um porteiro da igreja, é apenas um presbítero, um evangelista, um missionário, e você o pisa, o maltrata, e você procura abafar o ministério dessas pessoas pelo orgulho, pela sua prepotência, achando que essas pessoas é uma ameaça ao seu trono, ao seu ministério. E por isso tem muitos irmãos por aí afora, dentro daquele grupo chamado de desigrejados, que vocês criticam, mas são pessoas que infelizmente tiveram o seu ministério caçado, pisoteado. E você não reconhece isso, porque o seu medo é de perder o lugar, o status, e acima de tudo isso, os altos salários que mantêm o seu luxo. Mas um dia você dará conta diante de Deus desses vasos que estão sem voz, não sem ministério, não sem vocação, não sem o Espírito do Senhor, porque jamais alguém poderá apagar, frustrar ou destruir um homem a quem Deus chama. E Saul foi cheio do Espírito justamente para ver esse ângulo, ou por esse ângulo, a legitimidade de Davi e que Deus o havia escolhido e que seria como Deus determinou e não como o insano Saul queria fazer, destruindo os sonhos, destruindo o governo, destruindo a vida, o chamado de um homem que foi ungido de Deus, pelo Espírito de Deus, para governar Israel. E ainda vai muito mais profundo, o progenitor do futuro Messias de Israel, o Salvador do mundo. Isto é muito significativo. Por isso Deus o encheu do Espírito Santo, esse insano, para mostrar que Deus está sob o controle de todas as coisas e que o homem jamais poderá atrapalhar o agir de Deus na vida de Davi e na sua vida, meu irmão. Não se entristeça pelas provas que você está passando, mas permaneça em Cristo, pois a sua vocação, o seu ministério, o diabo jamais poderá tirar. Assim Saul retorna derrotado mais uma vez.
não conseguem matar Davi. Em nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando os capítulos 20 e 21 de 1 Samuel. Estaremos observando o príncipe e Davi, o encontro de Davi com Jonatas, filho de Saul, e outros fatos dentro desse contexto que eu acredito que Deus abençoará a sua vida. Fique na paz. Deus lhe abençoe. Permaneça em Cristo e não entregue o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado ao desânimo, porque Deus te fortalece nos momentos mais críticos de sua vida. Deus o abençoe, em nome de Jesus.